O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Diante da liturgia de hoje, convém a gente meditar os passos para se fazer uma boa confissão. Muitos confessam e não sabem que existe um procedimento para se chegar ao arrependimento e para chegar à absolvição. Hoje está colocando aqui na missa os passos para todas as vezes que alguém for confessar, precisa estar passando por essa realidade para se chegar a uma perfeita contrição e absolvição dos seus pecados. Mas, em primeiro lugar, o Senhor vai nos dar uma dica na primeira leitura que é fundamental para se trilhar um caminho para uma boa confissão: o arrependimento. Se o pecador ou ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. O ímpio que somos nós, que somos pecador, porque o pecado é sempre um ato nosso, não é de outra pessoa. O pecado é um ato meu, porque eu sou homem, sou pessoa, e na minha liberdade eu vou lá e cometo o pecado. Ninguém é obrigado a pecar. E ninguém obriga o outro a pecar. Nós pecamos porque escolhemos o caminho errado. Nós pecamos porque nos desviamos das leis do Senhor. E por isso que o Senhor vai falar: se você se arrepender, guarde essa palavra que ela precisa conduzir toda a sua vida daqui para frente. Porque nós só recebemos a absolvição do sacerdote
se houver arrependimento. Não é simplesmente chegar lá para o padre e falar, eu fiz isso, fiz aquilo. Se não houver um arrependimento profundo do seu coração em relação ao mal, ao pecado que você cometeu, a confissão, ela se torna inválida. O padre pode te absolver, mas você não é absolvido dos seus pecados. E o Senhor fala, de todos os seus pecados, precisa se arrepender. Aí eu vou lá para o padre, conto metade, e depois eu conto a outra metade, ou eu finjo que eu esqueci um pecado. Quando se vai para a confissão, só arrependido de alguns pecados, sabendo que cometeu outros e não se arrependeu, é melhor que você não vá, porque a absolvição será inválida. É preciso arrepender dos seus pecados. E quando o Senhor fala, quando o pecador não se arrepende, não é que o pecado vai matar a pessoa, no sentido de morte física, mas o pecado vai matando a pessoa espiritualmente. É dessa morte que o Senhor está falando. Nós somos realmente condenados por falta do nosso arrependimento. Não é o Senhor que faz a gente ir para o inferno ou para o céu, mas é a nossa escolha, a nossa liberdade. Eu vou traçando um caminho em direção ao Senhor, e aí eu vou fazendo a opção de estar no céu, de buscar o céu. Ou alguém pode fazer a opção de não ir para o céu, e fazendo o caminho, e traçando o seu caminho para o inferno. É na nossa liberdade que pecamos. É na nossa liberdade. Mas se o ímpio se arrepender dos seus pecados, ele será perdoado. A nossa conduta, ela não é correta. Por isso que diante do pecado, precisamos buscar o arrependimento, a contrição. O primeiro passo para a confissão se chama contrição. Arrependimento total dos pecados. É ter ódio do pecado. É ter esse propósito de perceber que está arrependido dos seus pecados e buscar o propósito de não mais pecar. E nessa contrição, porque quando formos confessar, a primeira coisa que precisa vir é a contrição. O desejo do arrependimento, não só o desejo, mas a clareza que está arrependido dos seus pecados, com desejo firme de mudança da vida errada que é o pecado no qual se encontra, e diante do pecado falar para o Senhor, estou disposto a não mais cometer, a não mais praticar este ato. Porque a primeira coisa é ter consciência que é pecador. Pecou, errou, se arrependeu. Desejo de mudança precisa haver. É esse passo que precisa ter clareza. Se não tiver claro esse passo, que é o primeiro, não adianta nem para o segundo, nem para o padre. Esse é o primeiro. A contrição perfeita dos seus pecados. Ou